Seção 4 dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 1, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1. Inciso 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2. Relativamente a bens imóveis, títulos e créditos, somente o Estado, onde se processar o inventário ou rolamento, ou tiver domicílio o doador ou o Distrito Federal. Inciso 3. Terá competência para a sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. A B. Se o de cujos possuía bens ou era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Inciso 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado, ou pelo Distrito Federal. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação contrária da legislação. A. Não implicará crédito para a compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A B. Acarretará a anulação do critério relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5. É facultado ao Senado Federal. A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta dos membros. A. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse do Estado, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos seus membros. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7. As operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída a linha A ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. A linha B ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9. Incidirá também a linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou em estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B. Sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária do município.
não incidirá. A linha A, sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B, sobre operações que destinem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes combustíveis, líquidos e gasosos nele derivados, e energia elétrica. A linha C, sobre o ouro nas hipóteses definidas do artigo 153, parágrafo 5º. A linha D, das prestações de serviço de comunicação, das modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar. A linha A. Definir seus contribuintes. A linha B. Dispor sobre substituição tributária. A linha C. Disciplinar o regime de compensação de imposto. A linha D. Fixar, para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E. Excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços, produtos, além de mencionados no inciso 10, a linha A. A linha F. Prever casos de dos impostos dos municípios. Artigo 156.